galera, beleza? Preparado para a nossa aula 2? Então vamos embora, vamos começar, não vamos ter enrolação não, vamos embora. E hoje a gente vai falar de briefing. Vamos entender, o que é briefing? Para começar, o que é isso? O que é briefing? Tem muita gente que escuta falar e ainda não sabe. Como aprender a identificar a necessidade do cliente? Então peraí, o cara me passa um briefing, será que aquele briefing ali que o cara me passou que ele quer é real? Será que é real? A gente vai falar disso também. Quais informações realmente são importantes você ter? Isso também é uma questão de sensibilidade, tá? E, vem cá, mesmo assim, vale a pena eu mapear meu concorrente para eu chegar a um denominador comum daquilo que o meu cliente quer? Isso tudo é fundamental e a gente vai começar a discutir agora, beleza? Então vamos embora. Ponto 1. O que é briefing? Briefing nada mais é do que um resumão que você vai receber para começar a trabalhar a arte do cliente. Nada mais é do que isso. Ou seja, o cliente te passa uma série de pedidos e você tira um briefing. Existem alguns briefings que são mais técnicos, ou seja, os briefings que são mais técnicos, existe um formulário de perguntas que você faz para chegar a um denominador comum. Então você pergunta lá para o cliente o que ele espera com esse desenvolvimento, qual o público-alvo que ele deseja alcançar, enfim, tem uma série de perguntas técnicas para você desenhar o briefing. Isso é muito legal, isso é bacana. Se vocês tiverem oportunidade na internet, tem vários briefings, eu vou mostrar aqui alguns, mas será que o mercado real funciona assim? Não, o mercado real não funciona assim e é desse mercado real que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, eu vou deixar aqui na tela como é um briefing que chega pra gente, mas algumas coisas eu vou te mostrar fisicamente. Então vamos lá, tá aqui, ó. Primeiramente, esse é um briefing bem interessante de um cliente. Então vamos lá. Então tá aqui, eu não vou mostrar o conteúdo, não tem nada demais, mas enfim, eu vou até ler aqui. Bom dia, Leandro. Quanto ao cartão de visita, alterar não sei o que, aqui a ideia. A ideia seria colocar uma imagem dentro de uma árvore. Eu queria colocar também uma gota, porque eu tenho preocupação com o meio ambiente. Enfim, esse é o briefing que ele me passou. Então ele vai me mandando mensagens e aí a gente vai criando até chegar a um denominador comum, que foi essa arte. Espero que vocês estejam vendo que ele gostou. Se vocês não estiverem vendo, eu coloco aqui do lado essa arte, mas assim, enfim, foi aonde a gente vai bater no papo e pelo Facebook, Instagram, ele vai, pelo WhatsApp, ele vai me passando esses detalhes e a gente vai ajustando. O mundo real é assim. O mundo real às vezes é mais complexo ainda. O mundo real também pode ser assim. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Conseguiram ver? Dá uma olhada no mundo real e ele faz alguns desenhos aqui ainda. O mundo real, o briefing, chega dessa maneira para vocês. É claro que aqui tem algumas coisas que vocês podem tentar ler que vocês não vão conseguir entender, porque são coisas que eu já conversei para ele via telefone e tal. Mas o briefing ele vai chegar por e-mail bonitinho, que eu também vou deixar aqui na tela aparecendo um briefing bem legal, mas ele também vai ser aquele cara que te encontra na rua e te fala alguma coisa. Ó, eu quero isso, isso, isso. E você vai ter que captar nesse pequeno contato ou nesse tipo de situação, vai tentar captar aquilo que o cliente espera. Com o tempo, a gente vai acostumando com isso. Claro, se o mundo fosse ideal, seria legal a gente ter o briefing bem arrumadinho, preenchido e tal, mas o home office, aquele cara que trabalha em casa, aquele cara que fica na correria do dia a dia, o freelancer, ele não tem isso, não chega para ele dessa maneira na maioria das vezes. Então, a gente precisa aprender a identificar aquilo que o cliente quer dentro desse briefing apresentado. E para isso eu uso alguns elementos, como por exemplo,
Eu sempre dou uma visitada nas páginas sociais dos meus clientes. Ali eu vejo o tipo de questões que eles seguem. Eu vejo se ele está vendo algum concorrente, que eu também pesquiso o concorrente dele. Eu pesquiso o concorrente local para saber mais ou menos o tipo de arte que ele gosta. Cor é uma coisa que eu sempre peço para o cliente, eu sempre pergunto para o cliente que tipo de cor ele gosta, porque isso, se você consegue atingir, se tem uma cor que ele gosta, a chance de você atingir o objetivo que ele quer é muito maior. Claro que eu estou falando isso por alto. Se você fizer uma campanha X, de repente a cor Y não funciona, ok, mas tudo isso são gamas de informações. Briefing nada mais é do que informações, e quanto mais informações você captar, melhor é. Mas aí vem a nossa segunda pergunta. Peraí, beleza, você vai captar uma série de informação, mas qual informação realmente vai ser importante para a gente trabalhar? Isso é uma pergunta bacana e isso é que a gente tem que entender. Eu trabalho da seguinte forma, tentando entender o funcionamento da empresa desse cliente. Vou chutar alguma coisa por alto. Se eu tenho um açougue, eu preciso entender basicamente qual é o público-alvo desse açougue. E se eu entender qual é o público-alvo desse, esse açougue ele vende uma carne mais cara e tal, esse açougue já vende a carne mais barata e tal, esse açougue ele tem muitas carnes diferenciadas, tem carne de javali, carne de não sei o que. Eu procuro entender, porque dessa forma eu começo a puxar as informações que são importantes. Então, por exemplo, se esse cara tem um público mais elitizado, eu já sei que o tipo de comunicação que eu preciso ter com esse público é uma comunicação mais direta, um design mais requintado. Se for algo mais popular, eu preciso me preocupar mais com preço, eu preciso me preocupar mais com mostrar a carne, o produto. Então, a informação visual, nesse caso, o preço, ele vai ser mais importante do que em si uma estética bacana. É claro que a gente vai trabalhar com a estética do design, mas a gente vai fazer um exercício aqui tentando entender esses dois briefings. Isso vai ser fundamental para o nosso objetivo final, ou seja, o mesmo segmento, imaginando que ele trabalha, pode ser até mesmo um açougue, que ele trabalha para um público A e B e que ele trabalha para um público C e B. A gente pode fazer essa brincadeira aqui e a gente vai para o computador fazer essa brincadeira. Antes da gente chegar lá, a gente também precisa entender o seguinte: quem que está atuando, qual é a área de atuação desse meu cliente? É uma empresa que trabalha para outras empresas e trabalha o Brasil inteiro. Então a área de atuação dela é muito grande. A gente precisa ter um tipo de comunicação mais disseminado, um tipo de comunicação maior, que abrange uma área muito maior. Conforme eu falei, é um açougue aqui da região. Então eu preciso entender como são os açougues da região, como eles trabalham e como eu vou atingir esse público que está ali ao redor. Isso é uma técnica que não é muito difícil, é uma técnica que a gente entendendo, a gente vai dar passos à frente. E para a gente começar a entender, eu vou deixar um briefing aqui na tela e com esse briefing a gente vai fazer um exercício. No final do nosso exercício eu vou deixar um outro briefing na tela e vocês vão fazer esse exercício e enviar para a gente no nosso grupo. Tá combinado? Ficou alguma dúvida? Deixa aí embaixo do vídeo qualquer pergunta que a gente esclarece lá no nosso grupo de WhatsApp, que só a galera que foi escolhida ali no meio tem 10, 12 pessoas que são. Se você está vendo esse vídeo e pretende participar do curso, do próximo módulo do curso, também deixa aí embaixo e mande o e-mail para leandro.lenog@gmail.com.br. Tá aparecendo aqui na tela, manda lá. Valeu, gente? Vamos embora para a aula 3. Primeiro, vamos para o computador para a gente terminar isso aí. Vamos embora! Agora aqui dentro do nosso computador, o programa que eu vou utilizar é o CorelDRAW. E hoje a gente vai mais comentar sobre essa ideia de briefing. Esse briefing que está na tela foi aquele que estava ali do lado, agora há pouco. E a gente vai tentar descrever um pouco do universo de briefing.
Como a gente faz isso? Então, eu vou chegar isso aqui do lado, tá? E vamos conversar um pouco sobre entender o que é briefing. Briefing, a gente precisa entender um pouco de jornalismo, vamos dizer assim. A ideia de investigação. Então, a gente precisa entender o que é, como, quando, quem. A gente tem uma ideia ampla. E onde. Quando a gente tem essas 5 perguntas, como é, como, quando, vou colocar tudo interrogação aqui. Quando a gente pergunta o que é, como, quando e quem, a gente tem alguns elementos a serem discutidos. Então, qual é a ideia de ser discutido aqui? A gente precisa delimitar a minha área de ação. Então, o que é? Então, vamos começar a separar um por um aqui, só para a gente começar a entender. Esse foi o briefing pedido do lado. Então, o que é? A gente já separa o que é, porque a gente já sabe que é um curso de culinária infantil. Ok? Como? Então, o como é, o que tem dentro desse curso? Como que eu faço para entender esse curso? Então, aqui você precisa de uma descrição do curso. Eu tenho algo aqui? Eu tenho algo nessa descrição aqui? Eu tenho alguma coisa, eu tenho o objetivo dela. Esse é o objetivo. Então, a gente entende o objetivo dela. Descrição do curso são os objetivos, certo? Ok. Quando? Quando que vai ser isso? Então, ali não tem a data. Claro que a data é um briefing mais simples, você entra em contato. Vamos colocar uma data aqui próxima daquilo que a gente está. Vou colocar assim, ó, 27 do 1. Pronto. 27 do 1. Quem? Quem está fazendo o curso? Alguém vai dar esse curso. Aqui no caso, foi um briefing que eu peguei da internet, porém, eu não vou citar o nome da pessoa, tá? Da loja, né? Porque é uma loja de doce. Enfim, não vou citar o nome, mas vou colocar aqui. Lenog Publicidade. Como se nós fôssemos dar o curso de culinária. E onde é o local que vai ser esse curso? Eu vou colocar um endereço fictício. Rua Brasileira 132. Vou colocar minha cidade. Resende, RJ. Pronto, tá aqui. Mais ou menos. Eu tenho uma informação básica. Será que eu procuro eu tenho mais informações a serem me passadas nesse briefing? Bom, eu tenho a idade e tenho que vai ser de meninos e meninas. Então eu também pego isso e coloco dentro do como que a gente traduz como informação. Beleza? Então eu já peguei a base dessa informação. Eu já sei que é um panfleto, vem frente e verso. A gente vai trabalhar aqui com 10 por 15, então eu posso deletar esse briefing porque eu já tenho a base aqui. E com essa base a gente vai parar por aqui de forma alguma. Com essa base a gente vai começar a mapear o nosso panfleto. A gente vai começar a entender o nosso panfleto. Então é um panfleto 10 por 15. Eu não vou colocar no tamanho exato não, tá, gente? Colocar mais ou menos aqui, só para a gente, como se fosse um panfleto 10 por 15, e aí a gente começa a perceber o que eu preciso chamar a atenção. Então, esse briefing me mostrou que é um curso de culinária infantil, ok, beleza, e eu preciso despertar na criança o interesse pela cozinha. Então, o que eu já penso aqui? É legal você ter uma criança feliz, é legal você ter uma criança com aquele chapéu de cozinheiro, é legal você fomentar essa ideia de que isso é bacana. E você também precisa salientar que existem valores fundamentais nesse tipo de serviço. Então, a sua comunicação também tem que ser para a mãe. Como você faz isso? Não sei. De repente, se você tiver uma imagem de uma mãe cozinhando com o filho, enfim, ou de uma mãe observando e o filho cozinhando, tudo isso é interessante. Isso faz um desenho do
de uma coisa que vai ser fundamental para mim, que é o meu público-alvo. Ou seja, quem será atingido por esse panfleto? Quem que eu busco? Então veja bem, eu busco mães, em sua maioria, mães, tá? Busco mães. E aí, se você imaginar que o filho precisa ter de 8 a 13 anos, você já consegue mapear mais ou menos uma idade para esse tipo de mãe. Então você pode colocar de 25 a 40 anos. Esse é o nosso público-alvo. Veja bem, olha como nós estamos segmentando. 25 a 40 anos. E quem que costuma... Qual é o tipo de público, financeiramente falando, que gostaria de um curso desse para o filho? Provavelmente não é o curso, não é uma classe baixa. Então a gente vai trabalhar com uma classe média alta, classe B, basicamente. Esse é o objetivo do nosso curso e a partir daí a gente já começa a entender a comunicação que a gente vai fazer. O que é principal para mim, o que é principal para eu entender, é que isso aqui ele é destrinchável, ou seja, desse princípio de público-alvo, eu consigo também emitir outros valores. Eu já sei que pode ser meninos e meninas, entendeu? E meninas de 8 a 13 anos. Ele também é o meu público-alvo, que eu preciso, de repente, fazer com que o filho chame as mães para trabalhar. Isso é bem bacana. Então, ele tem que ter uma linguagem dentro desse panorama. Esse briefing, que a princípio era um briefing simples, né? Um briefing que não tem muito... não tinha muito apelo, era um texto basicamente. Eu já consegui extrair muitas coisas e com essa ideia aqui eu já consigo ir além. Eu consigo destrinchar, fazer uma espécie de planejamento de mídia dentro desse brief que também eu já possuo. Então onde eu vou fazer isso? Um público-alvo que é interessante para mim são as escolas. Distribuição nas escolas. Distribuição nas escolas. Pode ter também clubes. Então, eu consigo mapear bem o segmento que eu tenho. Ah, mas é galera de 8 a 13 anos. Então a gente pode optar também, fazer propaganda. Onde? Rede social. E uma das coisas que são muito legais, que a molecada está muito lá, propaganda no YouTube. Então, a gente pode anunciar, esse é meu público-alvo. Claro que aqui eu estou fazendo só um panfleto, mas eu já sei que eu posso atingir essa galera no YouTube. O que isso muda para mim? Muda que de repente o tipo de comunicação que eu fizer aqui tem que ser uma comunicação próxima do YouTube, ou pelo menos com essa ideia das comunicações que são feitas dentro do YouTube. Então, reparem uma coisa. Desse cenário que eu tenho aqui, eu parti disso aqui, ó. Então, olha como foi a evolução do meu cenário. Veja bem, eu vou diminuir aqui para a gente entender, tá? Olha como foi a evolução do meu cenário. Eu primeiro tinha o processo bruto, tá? Eu primeiro tinha o processo todo bruto. E agora eu já tenho, além desse processo bruto, eu tenho as perguntas e as respostas, né? Que eu sei, isso aqui são informações. E sei mais ou menos o tipo de comunicação voltado. Eu sei para quem eu preciso voltar o meu tipo de comunicação, que são para as mães de 25 a 40 anos e tal. E isso tudo facilita demais a gente trabalhar. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Digamos que eu sou uma empresa cheio da grana que quero contratar um ator famoso para fazer esse tipo de anúncio. Quem que eu contrataria?
Por exemplo, se eu contrato o Lucas Neto, que é um moleque que trabalha com rede social e trabalha com essa molecadinha, daria certo. Então, é entender que toda comunicação, todo um briefing, mesmo que ele seja um briefing um pouco simples demais, ele já me mostra os elementos, ele já me mostra, ele já deixa claro o caminho que eu devo seguir. Então eu já sei mais ou menos o ator, eu já sei que vai ser nas escolas, então eu preciso ter uma comunicação, um palavreado que os professores entendam, que as mães entendam. Então eu já destrincho toda a minha cena de comunicação. Veja bem, a gente só está falando da ideia de briefing, só está falando da ideia de briefing. E essa ideia de briefing é o ponto-chave para a gente partir para outros princípios. Se a gente entende que o briefing é o meu primeiro contato com o cliente, eu consigo entender que a partir daí eu consigo ir muito mais além. Existem vários tipos de briefings, eu já mostrei para vocês. Existe aquele formulário mais completo, mas existe esse briefing de dia a dia, que eu peguei um que é basicamente direcionar, é basicamente o que acontece no dia a dia. No dia a dia aparece assim e geralmente vem pelo WhatsApp. Beleza, gente? A gente vai dar prosseguimento. Essa é só a parte do briefing, é só a parte de desmembrar um briefing simples. Eu vou deixar na tela aí 2 tipos de briefing para a gente trabalhar, e a gente vai ver um briefing mais completo, a gente vai ver um briefing mais simples, e vou deixar um exercício para vocês. Eu peço que vocês detalhem esses briefings e da mesma forma que eu detalhei aqui, mande lá no grupo para a gente discutir um pouco mais disso. Se teve dúvida, se não conseguiu detalhar, não tem problema, deixa a pergunta aqui no vídeo e a gente discute, a gente vê o que é legal, o que não é, enfim, a gente vai discutir e eu vou responder para vocês, beleza? Os 2 briefings estão aí na tela, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Espero que vocês façam esses exercícios e que vocês, a partir daí, entendam como funciona o desmembrar do briefing para uma arte, especificamente para um panfleto e folder. Valeu, gente? Obrigado pela aula. Vamos embora para a aula 3, que estamos só começando. Valeu? Abraço, até mais.